Boa noite a todos, que bom tê-los aqui mais uma vez nessa noite para estudarmos o livro do Apocalipse, essa série de revelação fantástica que estamos aprendendo, né, das revelações de Jesus para os nossos dias e para nós também. Queridos, então, nessa noite nós vamos estudar as 7 trombetas. Quero falar uma coisa para você, durante todos esses temas anteriores, eu venho preparando, né, com antecedência, e esse estudo dessa noite foi um estudo em que eu tive sérios problemas para poder prepará-lo para trazer nessa noite, porque são muitas as informações. E além de muitas informações, são informações às vezes controversas, de diversos autores. E eu, no desejo e na vontade de ensinar e fazer com que você não se confunda e não perca o interesse, então eu realmente tive muitas dificuldades. Eu me lembrei, inclusive, de uma professora, quando eu estava no segundo grau, no primeiro ano do segundo grau, né? Na época se falava segundo grau, nem sei como fala hoje, mas eu estava no primeiro ano e ali eu tinha uma séria dificuldade com a matéria de física, e ela falava e eu não entendia. E aí eu comecei a criar, inclusive, uma antipatia, tanto com a matéria como também com a professora. E aí eu fiquei essa semana pensando, se eu falo algo que as pessoas não vão entender, se eu falo algo que as pessoas vão ficar sem entender, elas vão pegar uma antipatia comigo e, pior ainda, com o livro do Apocalipse. Então, a palestra dessa noite é fruto de muita oração, é fruto de muito trabalho, ok? Então, quero convidar você a nessa noite pegar a sua Bíblia, pega aí papel, caneta para você fazer as suas anotações, para que nós possamos estudar, ok? Porque o estudo, como eu tenho falado, o estudo é nosso, mas a revelação é de Jesus Cristo. Então, vamos ver o que Jesus pretende revelar para nós nesta noite, está bem? Os capítulos que nós vamos estudar são os capítulos de 8 a 11. Então, hoje nós vamos dar um salto em vários capítulos, porque as 7 trombetas, elas estão distribuídas nestes capítulos. O capítulo 8, nós vemos até a 4ª trombeta, no capítulo 9 tem a 5ª trombeta, juntamente com a 6ª, e depois lá no capítulo 11, nós encontramos a 7ª trombeta. Então, nós vamos hoje, temos bastante material para estudar. E a linguagem e as imagens, elas são bem complexas. E as suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado em vários pontos de vistas diferentes. Existem algumas coisas, queridos, que elas são cruciais, que nós não temos como divergir. Divergir que Deus, o Pai, ok, enviou o seu Filho e que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, e que o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado e nos perdoa, ok? Que o perdão é através de Jesus Cristo. Isso nós não podemos divergir. Esse é um tipo de assunto dentro da Bíblia que nós devemos, ok, ter o mesmo pensamento. Mas existem outros pensamentos que não são pontos de salvação, que não haveria problema se nós viéssemos a divergir ou até termos pensamentos diferentes. Então, quando estudamos as 7 trombetas, esse é um assunto que muitas pessoas às vezes divergem. Então, quando você procura um autor ou outro, você vai ver algumas diferenças de datas, diferenças de eventos. Então, eu quero apresentar para vocês, pelo menos uma versão delas, ok? Que é a versão historicista, que é a forma que a Igreja Adventista interpreta as profecias e o livro do Apocalipse. O que significa uma visão historicista? Vou falar aqui nessa próxima tela, né? O método historicista de interpretação é quando você entende que as profecias, elas acontecem e ocorrem ao longo da história. Lembra que nós já estudamos as 7 igrejas e vimos que a igreja teve uma aplicação para a mensagem, uma mensagem para a igreja local e uma mensagem para as igrejas ao longo do tempo, ao longo da história da vida cristã, desde o momento da fundação da igreja cristã lá no 1º século até o momento da volta de Jesus Cristo. Assim também foram os selos.
Começou lá no primeiro século, ok? Até a volta de Jesus Cristo. Então, nós entendemos que as profecias, elas ocorrem dentro da história. Essa é a visão historicista que eu quero apresentar para vocês também. E nós vamos também utilizar a Bíblia como sua própria intérprete, ok? Muitos dos códigos, lembra que nós estudamos isso lá no início? Que o código bíblico está dentro dela mesmo. João, ele fez uso de muitos textos do Antigo Testamento. Então, nós vamos usar a Bíblia como sua própria intérprete e vamos pesquisar o uso das trombetas no Antigo Testamento. Está bem? Então, esse é a forma que nós vamos adotar para estudar. Algumas coisas precisam ficar claras para você. As trombetas, elas são instrumentos sagrados. São instrumentos sagrados tocadas pelos sacerdotes. Então nós vamos ver os momentos em que elas são tocadas, o porquê que ela é tocada, ok? Mas que fique bem claro para você que a trombeta é um instrumento sagrado tocado pelo sacerdote. Então, o primeiro texto que nós começamos a ouvir falar de trombeta, e as trombetas elas são inseridas, né, dentro do arraial de Israel, ou dentro para o povo de Israel, dentro da liturgia do santuário, é esse texto, de Números capítulo 10, os versos 1 e 2, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Então, aqui é a primeira vez que nós encontramos uma ordem para que se fizesse algum tipo de trombeta. Nós vamos ver, e daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, também do chofar, que é um tipo de trombeta que era usada pelo povo de Israel, que era com chifre de carneiro. Né? Poderia ser até mesmo algum outro animal, só não poderia ser um animal bovino, não era aceito. Então, mas o mais comum era feito com chifre de carneiro. Então, as trombetas, as 2 primeiras eram 2 trombetas de prata, que tinha uma finalidade, ok? Elas servirão para quê? Para convocar a congregação e para ordenar a partida do arraial. Lembrando que o povo de Israel, nesse período, eles tinham saído do Egito, eles estavam ali andando pelo deserto e acampando na península do Sinai e estavam indo em direção à terra prometida. Então, nesses acampamentos, eles, volta e meia, precisavam mudar de lugar. Então, quando era para mudar de lugar, as trombetas elas tocavam, tinha um toque específico para que houvesse a mudança. Está bem? Lendo o verso 9 agora. Quando nós lemos, pode segurar esse texto aí mesmo, mas o verso 3 de Números 10, verso 3, fala que as trombetas deveriam ser tocadas pelos sacerdotes, está bem? Eu não coloquei esse texto, mas fica bem claro em Números 10, verso 3, que eram os sacerdotes que deveriam tocar. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Olha só, agora começamos a encontrar, pode voltar aqui para mim? Estamos começando a encontrar também bênçãos nessas trombetas. Porque além da trombeta ser usada como uma forma de comunicação para o povo, em relação ao toque, era hora de reunir a congregação. Eu vou mostrar daqui a pouco outras finalidades. Reunir os príncipes, reunir aqueles líderes de milhares, líderes de 100, líderes de 50. Para cada reunião havia um tipo de toque. E inclusive, como eu já disse, até mesmo para que se levantasse o acampamento e fizesse ali uma mudança. Mas a trombeta também, ela tinha como uma finalidade, e aqui nós vimos em Números capítulo 10, verso 9, que quando o povo estivesse numa guerra e o inimigo estivesse oprimindo, se eles tocassem a trombeta, ok? Se eles tocassem a trombeta, olha só, tocasse a trombeta perante o Senhor vosso Deus, sereis tido em memória. Ou seja, não que Deus vá se lembrar, mas aqui fala como se, dando esse entender, porque Deus não esquece dos seus filhos, mas Deus entra em ação.
E aqui diz, e sereis salvos dos vossos inimigos. Já pensou? Você ter um instrumento poderoso desse, que no momento da aflição, você toca a trombeta e os inimigos, então, Deus vem ao seu socorro. As trombetas nós encontramos em vários momentos. Nós encontramos o toque de trombeta também aliado, né, ao clamor, a um grito de socorro, ou até mesmo, né, as orações. Então, não é só o toque, não é o fato de soprar uma trombeta, né? Não é só o sopro, tem também um clamor, tem a oração que é feita ao Senhor. Tem um exemplo do que aconteceu em relação a esse momento, porque aqui em Números estava ainda dando as instruções em relação às trombetas. Mas pastor, de fato aconteceu alguma vez isso, deles estarem em apuros e precisar tocar a trombeta e Deus vir em socorro? Eu citei aqui um exemplo, é um texto longo, vai ficar aqui na tua tela, nós vamos ler de forma bem pausada para que você possa também acompanhar. Mas aqui é um exemplo do socorro de Deus. Pode colocar na tela cheia. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para tocarem alarme contra vós. Os filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus. Na verdade ali era para ter, só que eu pesquisei, deveria ser, ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor. Na minha Bíblia, e até a versão que eu utilizei não tem, mas o correto para uma melhor interpretação seria isso. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. O que estava acontecendo aqui? Volta para mim aqui um minutinho. Nesse momento, Israel, ele já havia separado as suas tribos. Havia a tribo de Judá e as tribos de Israel. Neste momento, quem governava ali, o rei de Israel, era Jeroboão, ok? E agora, Israel estava para atacar Judá, que o rei era Abias. E agora, então, essa frase foi dita para o rei Jeroboão. Jeroboão, Deus está conosco e Ele está na nossa frente, como também os sacerdotes e as trombetas, para tocarem alarme contra vocês. Então, ó filhos de Israel, não pelejem contra o Senhor Deus de vossos pais, porque vocês conhecem bem como funcionam as coisas, vocês não serão bem-sucedidos. Isso foi dito para Jeroboão. Agora volta aqui e vamos continuar vendo a atitude de Jeroboão diante dessa situação. Jeroboão, porém, armou uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda. Então, Jeroboão falou, não, eles têm ali as trombetas, têm os sacerdotes, mas eu tenho a esperteza, né? Eu vou fazer uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda. De maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então os de Judá olharam para trás, e eis que tinham de pelejar por diante e pela retaguarda. Olha só, está grifado, presta atenção. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes fizeram o quê? Está conseguindo acompanhar? Você está lendo aí? Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Lembra? Volta aqui para mim rapidinho. Lembra que eu falei para você que não era só o fato de soprar, não era só o fato de tocar a trombeta, tudo isso estava aliado também à oração e ao clamor. E esse texto deixa muito claro isso, porque diz que o povo de Judá, que estava em batalha, agora de forma encurralada, né? Exército inimigo por frente e também por trás, vieram em emboscada. Agora então, naquele momento de desespero, diz, então clamaram ao Senhor. Eles oraram, pediram, né? O clamor é aquele grito de pedido de socorro. E os sacerdotes então tocaram as trombetas, ok? Vamos ver o que aconteceu? Volta o texto. E os homens de Judá deram o brado de guerra, e sucedeu que, bradando eles, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Ok? Então, nós aqui percebemos e descobrimos então que o toque da trombeta, ele era um toque para clamar a Deus por socorro, pedir que Deus viesse em socorro dos seus filhos.
Então, o toque da trombeta associado à oração é uma forma de pedir que Deus venha em socorro do seu povo. Está gravando isso? Guarda bem isso, porque isso vai nos ajudar a entendermos as trombetas. Está bem? Esse é um princípio. Quais são as outras funções para o toque da trombeta? Está aí na sua tela. Reunir a congregação, reunir os príncipes, né? Reunir toda a liderança, poderia ser a liderança de milhares, de centenas, né? De dezenas. Então, cada toque chamava para um determinado líder. Organizar a partida, né, por alas, dependendo do toque, quem estava no leste deveria desarmar o acampamento e ir para tal direção, ou depois, dependendo do toque, quem estava no oeste. Então, a trombeta, ela tinha muitas funções. Tinha também a questão das festas solenes e de alegria. Então, a trombeta também era tocada em momentos de alegria. E agora presta atenção, porque isso aqui vai ser muito importante para a compreensão das 7 trombetas. Elas também eram tocadas após a aceitação do sacrifício. Então, quando os sacerdotes, eles ofereciam um sacrifício, e isso nós vamos ver em detalhes daqui a pouquinho. E agora, então, esse sacrifício, ele era terminado, todo o ritual. Então, era feito algo ali que nós vamos ver, não vou adiantar, mas as trombetas eram também para dizer que havia tido aceitação do sacrifício. Então, as trombetas, elas eram tocadas em resposta à oração e ao clamor do povo de Deus. Ficou claro isso para você? Então, guarde bem isso, porque isso nós estamos construindo um pensamento, construindo uma base para nós entendermos as 7 trombetas, que é o objeto de estudo dessa noite, está bem? Então, agora, olha só essa imagem. As trombetas eram um sinal de alerta de que o povo precisava também clamar. Então, aqui, lembra que eu falei do chofar? Essa é a imagem que está aparecendo aí para você, né? É um judeu tocando aí o chofar, feito aí de chifre de carneiro. Então, cada toque, cada formato do toque, a intensidade também era um tipo de sinal. E um dos toques era para deixar claro que o povo precisava orar, o povo precisava clamar também ao Senhor. Então, tendo isso em mente, com essas informações que eu já te passei, nós vamos então para a visão introdutória. E nessa noite nós não vamos passar muito dessa visão introdutória e também lá da visão final das 7 trombetas, ok? Mas dentro dessa visão introdutória, abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 8, leremos a partir do verso 2. Apocalipse 8, a partir do verso 2, então você pode acompanhar comigo. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo, tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ok? Essa então é a visão introdutória que nós estamos fazendo e lemos aí o capítulo 8, do verso 2 ao verso 6. Deixa eu só fazer uma pequena pausa. Eu recebi uma mensagem ontem à noite de alguém falando: pastor, eu não entendi quando o senhor falou lavar as vestes no sangue do cordeiro, que o senhor fez o apelo chamando as pessoas para lavar as vestes no sangue do cordeiro. Eu não entendi o que é isso. Então, eu quero pedir desculpas, ok? Às vezes a gente acaba errando, né? Usando esse linguajar igrejeiro, usando esse linguajar, né? De quem está há muito tempo na igreja, ou que a gente acha que todo mundo compreende. Então, às vezes, se eu usar alguma frase
e essa frase, você não entender, escreve ali no chat. Temos o pastor Nailton, temos o Henry, que é instrutor também. Eles estão ali para ajudar a você a compreender, ok? Eu procuro e estou tentando, né? Quero que você me ajude nisso, a ser o mais didático. Às vezes, o fato de nós já conhecermos, a gente pensa que pode passar por cima de alguns detalhes. Então, nos ajude. Se tem algo que eu estou falando que você não está entendendo, ok? Então, escreve lá para que a gente possa ir se corrigindo. Já que eu estou no parêntese, vou dar uma dica. Está aparecendo a palavra para você que quer concorrer também ao livro. Então, anota aí, manda lá para a mensagem. Fechado o parênteses, vamos voltar então para o estudo. Nessa visão introdutória, eu quero fazer agora uma divisão dentro dessa visão introdutória. Os versos 2 e os versos 6. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Ponto. Então, quando que volta a falar de trombetas? Lá no verso 6. Então o verso 6 diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. No início do verso 6 está grifado ali, então. Então quando nós lemos o verso 2, aí vem o verso 3, 4 e 5, acontece algo, nos versos 3, 4 e 5, acontece algo, que aí no verso 6 começa então, então os 7 anjos preparam-se para tocar. Então nós precisamos entender e separar esses 2 versos a princípio. Vamos separar o verso 2 dos outros versos, o 2 e o 6, porque o 2 e o 6 falam das trombetas, mas nós queremos entender o que é que fez, qual foi o motivo que levaram os anjos a tocarem essas trombetas. E isso deve estar relatado dentro ali daqueles versos, 3, 4 e 5. E é isso então que nós vamos agora estudar, os versos 3, 4 e 5. Pode colocar na tela, vamos ler de novo. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Eu grifei algumas coisas para que você vá guardando, porque nós vamos explicar o que é cada uma delas, e isso vai fazer o sentido do motivo dos anjos estarem ali tocando, né, as trombetas. Então veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então ali nós encontramos pelo menos 3 objetos. Um é o altar, o outro é o incensário e o outro é altar de ouro. Tem diferença de um para o outro, e aí eu quero mostrar para você. Esse é o primeiro altar. Quando fala no verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Esse é o altar de sacrifícios, que é aquele que fica na parte externa do santuário, aonde eram feitos os sacrifícios e também as ofertas de holocausto. Então, neste lugar ali não tinha esse corte é só para que você possa ver como era, né? Ele ali por dentro tinha aquela grelha, ele tinha aquelas 4 pontas que são chamadas de 4 chifres, tinha uma rampa para que o sacerdote pudesse subir e colocar ali, né, a oferta que deveria ser queimada. Então, esse é o altar, é o primeiro altar que fala no verso 3. Depois fala também que ele pegou um incensário. O incensário é esse objeto aqui, ó, que vai aparecer na tua tela. Então ali é colocado algumas coisas com aromas, mas também é colocado brasas. E essas brasas, elas devem ser tiradas do altar. Você lembra sobre Nadab e Abiú, que foram ditos lá que ofereceram fogo estranho diante de Deus? Foi porque eles acharam, não precisa pegar fogo lá no altar, não, está frio, está chuva, não sei o que passou pela cabeça deles, vamos usar qualquer fogo,
ok? E naquele momento, então, quando apresentaram fogo estranho diante de Deus, né, a vida deles foi ceifada. Então, esse incensário deveria ser pego brasa do altar, ok? Junto com aromas ali, e ali então aquela fumaça subia como o incenso, né? Representando aquela fumaça as orações dos santos. O outro altar, que é o altar de ouro, é esse altar, que é o altar chamado altar de incenso, que ficava dentro do santuário, ok? No primeiro compartimento ali, chamado Santo dos Santos. Então, o que nós lemos até agora, vamos de novo ali, ó. Vamos continuar lendo agora, pode mudar a tela, por favor. Veio outro anjo, vamos entender, agora que você já viu os móveis. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Até agora, talvez ainda esteja um pouco confuso para você, mas eu quero que você fique calmo, porque nós estamos estudando o Novo Testamento, mas nós precisamos entender o que acontecia no Antigo Testamento. E eu, com muita calma e paciência, quero explicar para vocês. Então, aí está uma imagem de como era, né, o santuário, o tabernáculo. Então, ali o primeiro móvel era o altar do sacrifício, que eu falei para vocês, que lá no verso 3 diz que o anjo estava em pé ali. Depois, ele pega e ele entra dentro ali, né, do tabernáculo, ali do santuário, naquele primeiro compartimento, e ele vai até aquela mesinha que fica lá perto daquelas colunas, lá na frente, ok? E ali ele oferece no altar de incenso, né? Faz ali toda a mediação. Então essa imagem é para você compreender, porque devemos entender, volta aqui, devemos entender como funcionava. Queridos, isso acontecia, né, há mais de 2000 anos, e tudo isso permaneceu por tradição oral. O pai ensinava para o filho a tradição oral, então isso era registrado, isso era guardado, né, ali na mente, mas chegou um momento que o povo de Israel começou a escrever as tradições orais, e isso se chama Mishnah, ok? Então, quando você vai na Mishnah, no capítulo que fala sobre Tamid, que é o sacrifício diário, lá na seção 6, existe uma explicação de como deveria ser a ação do sacerdote neste momento. E aí eu quero ler para você, ok? Esse texto que foi tirado diretamente da Mishnah, para que você possa entender tudo que nós lemos até agora, e tudo aquilo que aconteceu, porque que o anjo estava aqui, fez isso, e agora com essa leitura as coisas vão esclarecer um pouquinho mais. Então, leia comigo, acompanha. Na troca semanal do turno sacerdotal, ou seja, o sacerdote que ia trabalhar, ele ficava ali 7 dias num turno, ok? Ele e toda uma equipe. Então, na troca semanal, né, do turno sacerdotal, após alimentarem o incensário com brasas do altar de holocausto, dirigiam-se ao altar de incenso, localizado no primeiro compartimento do santuário. Após oferecer o incenso diante do altar, o sacerdote, ao sair, ele soltava o incensário entre a porta do santuário e o altar de sacrifícios, produzindo um grande barulho. E nesse momento, então, tocavam-se 7 trombetas por 7 sacerdotes. Aqui na Mishnah, quando você continua lendo,
ali diz que o barulho, e eu penso que acaba sendo uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem também, porque diz que o barulho do incensário, quando batia no chão, as pessoas em Jerusalém, elas não conseguiam ouvir a pessoa que estava do lado. Então, eu acho que foi uma forma deles tentarem dizer que era um barulho muito alto de fato. Mas eu acho que era um exagero, né? Dizer que em Jerusalém não se conseguia ouvir a outra pessoa. Mas a Mishnah explica como funcionava o momento ali da transição do turno sacerdotal. Qual era o objetivo do sacerdote? Soltar ali o incensário, causar aquele barulho, ok? Antes disso, ele já tinha levado o incenso para dentro, já tinha feito toda ali a ministração, as orações já haviam sido feitas, e agora, então, vinha o barulho do incensário e o toque das trombetas. Qual era o objetivo? Que todos soubessem que havia intercessão, e essa intercessão estava acontecendo em resposta às orações. Então, todos que iam, faziam seus sacrifícios, faziam as suas orações, faziam as orações inclusive voltadas para o templo, ok? Então aquele barulho, tanto do toque da trombeta como o incensário, ele era um sinal para dizer que Deus ainda estava trabalhando em favor do seu povo e traria juízo também às outras pessoas. Olha só agora, então, a leitura daquela visão introdutória, tendo em mente tudo isso que eu expliquei para vocês. Vamos ler de novo. Vocês já perceberam que nós até agora não saímos da visão introdutória das trombetas? Nós vamos ler de novo os mesmos textos. Verso 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Até aí tudo bem. Aí diz agora a partir do verso 3. Veio um anjo e se colocou junto ao altar, tendo um incensário, ou seja, ele estava dando início a um trabalho sacerdotal, e ele com esse incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha aqui, as orações dos santos ali subiram para Deus. Então depois o anjo pegou o incensário, encheu de fogo e ele lançou sobre a terra. O que acontecia lá no santuário terrestre? Um grande barulho. E aqui agora então João fala, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E agora o verso 6 diz, então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Queridos, volta aqui para mim. Você entendeu por que os anjos tocam as trombetas? Porque existem pessoas clamando por socorro. Existem pessoas pedindo a intercessão de Deus, ou que Deus intervenha na vida deles. E agora então essas trombetas, elas tocam, essas 7 trombetas que estão do capítulo 8 ao capítulo 11, elas tocam em resposta, é uma resposta de Deus às orações colocadas dentro do santuário. Você entendeu isso? Então, agora vou mostrar para você, pode colocar a tela cheia, um gráfico com as 7 trombetas. Eu quero agradecer aqui a equipe de mídia, de forma especial aqui o Guilherme, né? A gente chama carinhosamente de Guilherminho. Ele que tem feito as tabelas, e aqui tem as tabelas das 7 trombetas, desde a primeira até a 7ª trombeta. As trombetas, elas foram tocadas sempre em socorro ao povo de Deus e como uma forma de juízo contra os opressores de Deus. Olha lá a última linha, presta atenção comigo, lá na última linha. As primeiras 4 trombetas, elas foram tocadas porque a Roma ocidental oprimia o povo de Israel, oprimia a igreja de Deus. E agora então, Deus, ao toque da trombeta, Deus então agiu e houve a queda da Roma ocidental. As últimas 2 depois trombetas, a 5ª e a 6ª trombeta, foi o pedido de socorro de Deus, do povo, ou dos filhos de Deus, e aí veio a intervenção de Deus contra o Império Oriental, que é
a capital era Constantinopla. E a 7ª trombeta também ela acontece agora, no tempo do fim, contra o mundo e as pessoas que amam o mundo e as coisas desse mundo e tudo que envolve aquilo que não é de Deus. A 7ª trombeta, ela é também um juízo de Deus agora contra esse mundo. Essa tabela você pode pedir ela pelo WhatsApp, que já estamos aptos a enviar para você, mas também se você for nesse QR Code que está aparecendo na tua tela, você tem acesso a todos os materiais de estudo e você tem acesso inclusive às palestras, ok? Ao final de cada palestra eu estou disponibilizando em PDF, né, essas imagens, todas as telas que você vê, tela cheia ou vê aqui na parte de trás, na TV, todas elas estão disponíveis para você. Então, nesse QR Code que está ali, você aproxima o seu celular, né, e você pode então acessar, ou existe também na descrição, né, um link na descrição desse vídeo, onde você tem acesso a todos esses materiais. Então, queridos, as 7 trombetas, elas são tocadas porque é uma resposta de Deus, atendendo às orações dos santos contra os seus opressores. Ficou claro isso para você? Porque nós encontramos isso ilustrado no Antigo Testamento. E agora as trombetas começam a fazer sentido para nós. Então eu quero mostrar para você o que as trombetas não são. Coloca em tela cheia, por favor. O que as trombetas não são? As trombetas, elas não são as pragas. Há pessoas que associam as trombetas às pragas. Não, elas não são as pragas. As trombetas, elas acontecem, ou aconteceram, né, e nós estamos vivenciando o período da 7ª trombeta, elas acontecem ao longo da história. As pragas, elas ainda estão no futuro. As trombetas, elas aconteceram ao longo da história. As trombetas, elas também não são a última palavra de Deus em relação ao juízo dos ímpios. Isso as trombetas não são. Por quê? Volta aqui para mim. Por que ela não é a última palavra em relação ao juízo dos ímpios? Porque durante o momento em que ainda as trombetas são tocadas, ainda existe a possibilidade de arrependimento. As trombetas, na verdade, isso eu vou mostrar para você agora nessa tela, as trombetas, elas são os juízos de Deus em resposta à oração dos santos. As trombetas são juízos de Deus misturado ainda com a misericórdia, pois ainda há possibilidades de arrependimento. E as trombetas, elas cobrem o mesmo período das 7 igrejas e também o período dos 7 selos. Pode retornar aqui? Então, por que eu estou dizendo que as trombetas, elas ainda acontecem num período que ainda é possível ter o arrependimento? Isso nós encontramos porque entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta existe um interlúdio. Antes que a 7ª trombeta seja tocada, Deus fez igualzinho nos 7 selos. Você lembra quando estudamos os 7 selos? Veio primeiro os 4 cavalos, depois veio ali as almas debaixo do altar, e aí vieram, e aí entre a 6ª e a 7ª, entre o 6º e o 7º selo, Deus fez uma pausa na explicação, Jesus Cristo fez uma pausa para dizer quem é que sobreviveria e quem seria salvo no momento da abertura do 7º selo. Você lembra disso? Estudamos isso agora, né? Então, entre o 6º e o 7º selo, houve uma pausa para a explicação. Agora, quando nós estudamos também as trombetas, o mesmo Deus, ele faz uma pausa entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta para explicar agora como é que devem viver os santos, os escolhidos, aqueles que serão selados, como eles devem viver nesses últimos dias. E aí nós encontramos o capítulo 10 e o capítulo 11 até o verso 14. É uma explicação de Deus, ok? É uma explicação de Deus de como o crente deve viver. Então, esse é o tema de amanhã. Antes de ir para a parte final, fica aqui já a propaganda, né, da aula de amanhã.
o tema 7 será João e o livrinho e as duas testemunhas. O que é isso? É a explicação do capítulo 10 e parte do capítulo 11, que é esse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Nós vamos amanhã aprender como o povo de Deus deve viver, quem é esse povo e o que Deus espera desse povo. É a aula de amanhã, capítulo 10 e o capítulo 11, ok? Então, tendo já falado da aula de amanhã e te convidado para amanhã às 19h45, nós vamos então para a sétima trombeta, e aí agora então nós vamos para a parte final e encerramos então a aula de hoje. A sétima trombeta, nós temos muitas lições para tirar dela. A sétima trombeta, ela marca o fim das sequências históricas. Então, com a chegada agora da sétima trombeta, os outros 12 capítulos, Apocalipse tem 22. Então, o capítulo 11, nós terminamos a metade, né, do livro do Apocalipse. Então, toda a parte anterior, ela vinha em sequências históricas. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, sempre dentro de uma sequência. Nós veremos partes históricas agora a partir do capítulo 12, quando nós estivermos estudando. Mas agora nós começamos a ver Deus preparando a sua igreja para o confronto final. E como ele vai agir no livramento dos seus e também como ele vai agir contra a besta, né, contra o dragão. Tudo isso nós vamos ver a partir do capítulo 12. Então, a sétima trombeta encerra essa parte histórica. Vamos começar lendo aqui essa parte da sétima trombeta, verso 15, ok? Apocalipse capítulo 11, verso 15, gostaria muito que você tivesse com a sua Bíblia aberta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esses textos, eles não estão aí, de forma proposital, para que você possa abrir a sua Bíblia. Lá em Daniel 2,44, nós não vamos ter tempo de ler todos os textos, mas Daniel 2,44, olha só, é quando Nabucodonosor teve aquela visão da estátua, ok? E aí agora quando Daniel faz a interpretação, a pedra que acerta a estátua nos pés. E aí Daniel dá essa interpretação e diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. É o que está escrito aqui, que Jesus Cristo, e agora a sétima trombeta é a volta de Jesus Cristo, e ele estabelece o seu reino, e esse reino ele durará pelos séculos dos séculos. No verso 17... diz assim: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Aqui tem uma diferença lá do Apocalipse capítulo 1, verso 8. Por quê? A sétima trombeta é a volta de Jesus Cristo. Quando lemos Apocalipse capítulo 1, verso 8, tenta, meu amigo, me acompanhar aí, ok? Abra sua Bíblia ali rapidinho. Apocalipse 1, verso 8 diz assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que agora só diz que és e que eras? Porque no momento da sétima trombeta, Jesus já voltou. É a volta de Jesus Cristo. Ele não precisa dizer, é aquele que há de vir. Não, Jesus já voltou. Agora é aquele que é e que também que era. E agora esse será para toda a eternidade. Agora, verso 18, diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira são as 7 pragas que nós vamos estudar. Isso tudo acontece no momento chega o momento, culmina com a volta de Jesus Cristo. A tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Queridos, aqui a sétima trombeta fala de mortos e recebimento de galardão. Esse texto é uma clara referência, né? Olha só, fala de trombeta e fala de mortos e recebimento de galardão.
é uma clara referência a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Nós vamos encerrar lendo esse texto. E eu quero que, vai aparecer na tua tela, e eu quero que você preste muita atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, leremos os versos 16 e 17, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus. Só uma pausa, volta aqui para mim. Você já tinha lido esse texto várias vezes, não tinha? Você já ouviu esse texto várias vezes. Mas você nunca tinha associado esse toque de trombeta à sétima trombeta. Porque essa trombeta é a sétima trombeta que marca a volta de Jesus Cristo. E aqui eu vou ler de novo, onde diz que chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão. Então ressoa a trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é galardão, meu querido. A ressurreição dos salvos, isso é ele receber o seu galardão, isso é ele receber o prêmio, não pelo que ele fez, porque nós não somos salvos pelas obras. Ele não recebe um galardão pela vida santa dele, porque ele era muito bom. Não, ele recebe a vida eterna, ele recebe a salvação, porque ele aceitou Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. O verso 17, pode passar a tela ali. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Os mortos ressuscitam ao soar da sétima trombeta, à volta de Jesus Cristo. Aqueles que confiaram a sua vida em Jesus Cristo. No livro de João diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá por quê? Porque no dia da volta de Jesus Cristo, o crente, aquele que confiou sua vida em Jesus Cristo, ele ressuscita. Queridos, isso tem que ser a tua esperança, isso tem que ser aquilo que te motiva a querer ir para o céu, porque lá no céu você vai encontrar aquelas pessoas que você ama e que morreram, não estão mais aqui. Lá no céu é um lugar onde nós vamos encontrar as pessoas que amamos. Lá no céu é um lugar onde nós vamos encontrar o nosso Salvador. Ao toque da sétima trombeta, os mortos ressuscitam e recebem o seu galardão, que é a vida eterna. E aí aqui fala, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos. Você lembra do estudo de ontem? Quem é que vai estar vivo na volta de Jesus Cristo? Os 144 mil. Aqueles que foram selados com o selo de Deus. Esses estarão vivos e agora eles serão arrebatados juntamente com os mortos, que eles já ressuscitam glorificados. Agora os vivos também são arrebatados e num piscar de olhos eles também são transformados. E agora existe o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo. Por quanto tempo? Você sabe por quanto tempo nós estaremos com Cristo? O texto diz, para sempre. Você sabe quanto tempo é para sempre? Para sempre significa eternidade. Queridos, você já parou para pensar aonde você quer passar a eternidade? Você já fez planos para a eternidade? Queridos, eu tenho feito tantos velórios, eu tenho ido a tantos enterros, eu tenho recebido ligações e feito ligações de tantas pessoas chorando pela perda dos seus entes queridos, pessoas que perderam família inteira, familiares, agora estão sozinhos, o chão sumiu debaixo dos pés, pessoas que não sabem como será o dia de amanhã. A solução para tudo isso é Jesus Cristo, é a volta de Jesus Cristo, é estar pronto no momento da volta de Jesus Cristo, é fazer parte daqueles
que subirão com ele para os ares e viverão a eternidade. E a eternidade será um lugar maravilhoso, porque você vai poder viver com o seu papai. Você vai poder viver com a sua mamãe. Não haverá mais Alzheimer. Não haverá mais doenças. Não haverá mais morte. E acima de tudo, você vai viver na presença de Jesus Cristo. O meu convite é para você. As trombetas, 6 trombetas já tocaram ao longo da história. Nós não estudamos sobre elas, mas o gráfico lá estou deixando para você poder, se precisar me ligue, eu vou te explicar. Mas eu precisava nessa noite te falar da 7ª trombeta que vai tocar, que é a volta de Jesus Cristo. Quero te convidar a se preparar, meu amigo. Quero convidar você a se preparar, meu irmão, para que juntos possamos viver a eternidade. Você deseja? Você quer também subir com Cristo para os ares? Convido você, neste momento, a orarmos. Maravilhoso Deus que não nos deixa sem esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa claro que todo o sofrimento desse mundo terá um ponto final. A morte, a tristeza, as lágrimas, tudo isso chegará ao fim, Senhor. E te louvamos porque o Senhor sempre tem trabalhado em nosso favor. O Senhor sempre age em resposta às nossas orações. Então, Senhor, neste momento nós clamamos, volte, Senhor, volte, porque estamos vivendo oprimidos pelo diabo, oprimidos pelas doenças trazidas por ele para este mundo. As separações têm trazido muitas dores para os lares. Clamamos, Senhor, pela tua volta, mas clamamos também pela tua ação, do teu Santo Espírito na nossa vida, para que nós não venhamos a se perder, mas que nos preparemos, junto com os nossos amigos, junto com os nossos familiares, nos preparemos para esse grande dia do encontro contigo. Nos abençoe, esteja conosco, nos prepare e nos salve, em nome de Jesus. Amém, Senhor.